Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha as nossas meditações aqui por esses nossos canais do Instagram, do YouTube e do Facebook. Eu sou o Padre José Raimundo dos Santos, sou da Diocese de Amargosa e para mim é um prazer estar aqui com você meditando a Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar essa nossa leitura sequenciada do Evangelho segundo Marcos. Vamos ler hoje o capítulo 10, versículos de 1 a 12. Nós estávamos lendo o capítulo 9, encerramos ontem a leitura do capítulo 9. O Evangelho de Marcos, esse evangelho muito sucinto, muito curto, que quer ajudar a comunidade, a quem segue a Jesus, a responder essa pergunta, né, fundamental: quem é Jesus e o que é mesmo ter fé em Jesus. E deixamos que a palavra do Evangelho vá entrando em nossa vida, iluminando a nossa existência. O texto do Evangelho de hoje começa dando uma nota que parece pura e simplesmente uma nota geográfica, mas vai para muito além disso. Diz que Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. O Rio Jordão é aquele rio pelo qual o povo de Deus atravessou quando saiu do deserto. O povo de Deus era escravo no Egito, no Antigo Testamento, saiu guiado por Deus através de Moisés, faz toda uma experiência no deserto, são 40 anos de deserto. Daqui a pouco vamos começar a quaresma, que lembra os 40, são 40 dias que fazem memória desses 40 anos de deserto. E com Josué, eles atravessam o Rio Jordão. Josué, que é o mesmo nome, que significa o mesmo nome que Jesus, significa Deus salva. Então, com Josué, o povo de Deus atravessa o Rio Jordão e entra na Terra Prometida. Não sei se você se lembra de uma música que cantou-se muito no tempo, né? Caminhando eu vou pra Canaã, caminhando eu vou pra Canaã, caminhando eu vou pra Canaã, oi glória a Deus, caminhando eu vou pra Canaã. O Rio Jordão lembra tudo isso, essa entrada do povo de Deus nessa terra onde se esperava, terra onde corre leite e mel, terra de bênçãos de Deus, terra de promissão. E no Novo Testamento é justamente mais ou menos nesse lugar onde Josué atravessa com o povo pelo Rio Jordão que João Batista estava batizando. E aqui já vai logo uma lembrança, lembrar que esse batismo é sair de uma condição de escravidão para entrar numa condição de filhas e de filhos que herdam, que têm direito a herdar uma terra. Não é? Essa terra que para nós agora, pelo dom do batismo, é mais do que uma terra física, é mais do que um espaço geográfico, é herdar aquilo que é a bênção de Deus, é herdar um propósito de vida, um estilo, um jeito de ser. Não é? E é interessante quando se fala da entrada do povo de Israel nessa terra, e nós que pelo batismo entramos nessa terra que é jeito de ser, a gente para e pensa, não é? O ser humano que é formado do pó da terra. E a Bíblia diz que é justamente no sexto dia da criação que Deus usa a terra, tira da terra Adão, da Adamá, a terra, tira o homem da terra. Portanto, a sexta-feira é o dia dessa memória em que o ser humano é criado por Deus a partir da própria terra. O batismo nos faz então entrar na posse daquilo que nós somos, na posse da nossa fragilidade, na posse da nossa fraqueza, para vivê-la de um modo diferente aos olhos de Deus. Portanto, por detrás dessa palavrinha aqui que a gente encontra nesse atravessar o Rio Jordão, evoca para nós esse mar de coisas que nos faz entrar em sintonia com toda a Sagrada Escritura. A nota que Marcos dá é a seguinte, que as multidões se reuniram de novo em torno de Jesus e ele, como de costume, as ensinava. Veja só qual é o costume de Jesus, ensinar as multidões. A partir da próxima semana vamos viver o tempo da quaresma. A Igreja do Brasil vive a quaresma já desde há muito tempo, celebrando ao mesmo tempo a chamada Campanha da Fraternidade. Este ano a Campanha da Fraternidade, de novo, vai se debruçar sobre o tema da educação. A educação é justamente essa arte de ensinar e a arte de aprender. Jesus foi um educador, Jesus é um educador. Muitos santos da igreja, por exemplo, como Santo Agostinho, vão sempre falar de Jesus como o mestre interior,
aquele que dentro de nós continua a nos ensinar, continua a nos dirigir a sua palavra. Portanto, nós estamos aqui diante de Jesus que ensina de acordo com o seu costume. O costume era muitas vezes de Jesus de ensinar, era também ensinar nos mesmos lugares que os mestres da lei ensinavam. Onde era que eles ensinavam? Nas sinagogas. E sobretudo o dia de sábado era o dia fundamental para este ensino. Mas Jesus ultrapassa esse critério de um lugar fixo e estabelecido para ensinar. Toda oportunidade para Jesus é oportunidade de ensino, é oportunidade de aprender alguma coisa. Ou seja, Jesus também sabe usar formas alternativas. E talvez a nossa campanha da fraternidade pode nos ajudar muito nisso, a pensar em formas alternativas de educação. Que a gente está sempre num processo no qual a gente é educado e educa, no qual a gente ensina e aprende, como numa estrada de mão dupla. O que é que Jesus hoje vai ensinar? Olha só, aparecem aqui alguns fariseus que se aproximam de Jesus e, para pô-lo à prova, perguntam. A arte de ensinar é também a arte de fazer perguntas. Só que é um fazer perguntas não somente para tentar o outro, para pôr à prova o outro. Mas muito bem, se a vida nos problematiza, se a vida nos traz perguntas, se a vida nos coloca em prova, o que é que nós devemos fazer? Tentar superar o exame, tentar passar nessa prova. E é o que Jesus faz. O que foi que perguntaram a Jesus? Para pô-lo à prova, perguntaram para Jesus se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Então perguntaram isso para Jesus e Jesus refaz a pergunta deles, perguntando o que é que Moisés tinha ordenado para eles. E eles responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Aquele era o estado da questão. Era possível despedir a sua mulher. No tempo de Jesus, havia formas diferentes de interpretar esse mandamento. Havia pessoas que interpretavam de uma forma mais conservadora e outras de uma forma mais liberal. Tinha gente que achava que qualquer coisa era motivo de dar o divórcio. Tinha gente que achava que não podia se dar o divórcio de forma alguma. O que é que Jesus vai responder diante dessa situação? Escutemos bem o que Jesus disse. Jesus disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. A dureza do coração muitas vezes faz com que mandamentos desse tipo fossem dados ao povo de Deus. Deus usa essa pedagogia, que é uma pedagogia de paciência, lida com o coração duro e por causa do coração duro faz certas concessões, mas na medida que esse coração vai amolecendo, vai se tornando apto, Deus então coloca exigências maiores para que o coração humano entre na posse daquilo para o qual ele foi criado. Deus não pode permitir que a pessoa fique nos seus limites. Deus vai crescendo com a gente nas exigências para que de fato a gente possa ser feliz. E então diz Jesus isso. No entanto, continua Jesus explicando, desde o começo da criação, Deus fez homem e mulher. Hoje é sexta-feira, eu já disse. Recorda o dia que Deus criou a humanidade, que Deus criou o ser humano, Deus criou homem e mulher. Por isso o homem, continua Jesus dizendo, deixará o seu pai e a sua mãe e os dois serão uma só carne. O projeto de Deus é esse, que o homem se torne uma só carne. Eu disse que a sexta-feira, de acordo com a visão bíblica, é o dia em que Deus cria a humanidade. Mas a sexta-feira nós também sabemos que foi o dia no qual Jesus morreu na cruz para a nossa salvação. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14 em diante, diz que Jesus, na sua carne, olha, o Evangelho diz que os dois devem se unir e se tornar uma só carne. Diz que Jesus, na sua carne, derrubou o muro que criava a divisão. E de dois povos, o povo de Israel e os outros povos pagãos, Deus fez um povo só. A morte de Jesus na cruz estabelece a unidade. Dessa forma,
Os povos que eram separados, a humanidade que era separada em homem e mulher, e esse povo e aquele povo, é chamado a contemplar a cruz e descobrir a vocação para a unidade. Você que é casada, você que é casado, o seu olhar dirigido ao crucifixo deve ser para você entender que aquela morte foi para criar a unidade entre você e a sua esposa. Olha que não é uma coisa fácil. Não é quando Paulo diz que na sua carne Jesus destruiu o muro da separação e aniquilou com a inimizade. O sacramento da cruz é o sacramento da amizade, ou seja, é sacramento do amor. Nós estamos vivendo também nesses dias, em relação à humanidade, aquilo que é o contrário do que Jesus veio a fazer, e a cruz mostra como sacramento. Ele que na sua carne acabou com o muro que dividia os povos. O que é que nós estamos assistindo entre Rússia e Ucrânia agora? Justamente isso, de novo, o estabelecimento de muros de separação. O ódio valendo, o ódio imperando. De novo está valendo a lei da dureza do coração. Quando o coração é duro, justificam-se as guerras entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre uma nação contra outra. Quando o coração é duro, mas o coração deve ser realmente transformado. Aquilo que Deus diz através de Ezequiel: tirarei do vosso peito o coração de pedra, no lugar colocarei um coração de carne. É esse coração novo, esse coração purificado que nós precisamos para que a harmonia, a paz entre nós, a paz no meio da família, a paz na relação entre as pessoas. Jesus, então, tinha dito essas coisas ali para aquela multidão, e continuou o evangelista dizendo, não é, que os dois vão deixar, na palavra de Jesus, o marido deixa o pai e a mãe, se une à mulher, se tornam uma só carne, e o que Deus uniu, ninguém separe. E Marcos continua dizendo: em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Não é um assunto que é fácil de entender. Jesus continua ensinando, não só do lado de fora, para as multidões, mas o ensino interno, a família, o espaço da família como lugar de aprendizado, como lugar onde a gente aprofunda questões que são sérias na vida da gente. E assim Jesus fez com os seus discípulos. E Jesus, quando ouviu a pergunta dos discípulos, ele respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira, e se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Jesus continuou ensinando aos seus discípulos, Jesus continuou ouvindo as nossas questões, como ainda hoje ele quer continuar escutando tudo aquilo que a gente tenha a perguntar para ele. Nesta sexta-feira, contemplando Jesus na sua cruz e lembrando que ele, na sua carne, destruiu toda forma de amizade, contemplemos também hoje a sua carne crucificada e vejamos nela o exemplo que o casal, quando se torna uma só carne, é chamado a ser. Por isso que, para a igreja, a vida de um casal se torna um sacramento. Porque aquilo que Jesus fez na cruz, derrubar a barreira de divisão entre os povos e estabelecer a amizade na sua carne, é o que acontece com o matrimônio. Dois que se unem para se tornar uma coisa só. Você que é casada, que é casado na igreja, que recebeu essa bênção do matrimônio, veja a sua grande responsabilidade. Nós devemos olhar para você que é marido e mulher e encontrar o espelho, um retrato vivo dessa beleza do amor de Deus pela humanidade, desta capacidade de se doar ao outro, de se entregar ao outro, para que o amor cresça, para que o amor floresça. Minha amiga, meu amigo, o Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti e permaneça para sempre. Amém. Olha, eu vou salvar aqui o nosso vídeo, depois ele vai ser colocado lá no YouTube, no Facebook também. Eu quero pedir a você: curta esse vídeo, faça os seus comentários a partir daquilo que você também pensa e reza nesse dia de hoje, que isso é muito importante para gerar o nosso engajamento.
De que forma você pensa, você vê a relação de marido e mulher? Quais os desafios que você nota? Ou então, qual é a sua opinião sobre a nossa necessidade de continuar escutando sempre Jesus, que ensina a relação educativa nossa em família, como povo de Deus, como comunidade? Então eu aguardo também seus comentários e peço que você curta, e se você acha que vale a pena também, divulga esse vídeo, encaminha para outras pessoas. Eu quero fazer chegar o meu abraço, meu desejo de bom dia a todas vocês, a todos vocês que vão acompanhando essa live, ao Ilma Costa, a Mima, a Leo Passos, a Lani aí em Ilhéus, a Edilza Carvalho, Eliane Silva, a Meire aí em Amargosa, quem mais? Lilia Davi Luna, Darcy Sampaio, Fabiana, quem eu tenho mais? Flor Tiago aqui acompanhando, bom dia, Padre Miqueias aqui em Roma, um abraço para você, para Maria Dora aí em São Miguel das Matas, Deus te abençoe, para Mari Caldas, bom dia, Thais Janaína em Conceição do Almeida, Vilmara Sampaio, Consuelo Jesus, Clarice Rodrigues, Genilza Lisboa, Pedrina Belém, eu penso que esteja em Jatimane, se não está em Jatimane, está em algum ponto aqui dessa nossa Bahia. Um abraço para o Padre Nilvandro, aí em Mutuípe, em Valença, nos seus estudos. A Meg Neiva, também um abraço para você aí em Conceição do Almeida. Smad em Brasília, um abraço para você, para a Leilan Cerqueira. Um abraço também para Mari Santos, aí em Santo Antônio de Jesus, né? Deus te ajude no teu serviço como psicóloga. Everilda Menezes em Natal, um abraço aí para você e para todos que das terras potiguares, nós vamos acompanhando essa nossa transmissão. Pois bem, gente querida, eu vou ficando por aqui, como já disse para você, curte aqui, deixa o seu like, o seu gostei nesse nosso vídeo e o encaminhe para quem você desejar. Um dia abençoado, uma sexta-feira cheia da graça de Deus.